Então, amados irmãos, nesse intuito, como eu ia dizendo, da gente tentar rever hoje, que é o nosso último encontro desse projeto piloto, que é o NEP Bartolomeu, antes de nós decidirmos quais serão os novos rumos dos nossos estudos, eu queria convidar vocês a refletirmos sobre essa perícope como um todo, o chamado de Natanael como um todo. E eu fiz algumas anotações agora à tarde, meditando, que eu queria compartilhar com vocês, até em tom de provocação, para a gente tentar criar uma órbita para o nosso discurso de hoje. Se vocês me permitirem, né? Eu queria lembrar a todos, né, que o interessante dessa perícope, a coisa legal que eu percebi nessa perícope, na minha opinião, é essa coisa de como que o fenômeno Jesus, segundo a narrativa de João, recém-chegado às terras palestinas, né, Jesus, enquanto fenômeno crístico, tinha acabado de chegar, como que o nome, como que a notícia foi sendo transmitida, segundo a narrativa de João. Muito legal você perceber que lá em João, quando ele faz o prólogo, dizendo no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo foi criado por ele, aquele prólogo lindo. Logo após, ele começa a falar de João Batista. E lá no testemunho de João Batista sobre Jesus, ele fala o seguinte: aquele que me enviou para batizar com água, esse me disse, sobre quem você vira o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista fala, eu vi e tenho testemunhado que este é o Filho de Deus. João Batista falando sobre Jesus. André, irmão de Pedro, junto com algum outro discípulo, que a tradição admite ser o próprio João Evangelista, ouviram João Batista falar isso. Ouviram falar o quê? Desse testemunho a respeito de Jesus. E aí André foi logo encontrar seu irmão, Simão, e disse, olha, a gente encontrou o Messias, aquele que se diz ser o Cristo, e levou Pedro até Jesus. Pedro chegando, Simão, né, no caso, ainda Simão, Shimon, que é do verbo Shimon, ouvir, em hebraico, André conduziu Simão a Jesus, que na hora que Jesus olhou para Simão, falou, olha, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, ou Pedro. E aí, no dia seguinte, ao chamado de André, Pedro, a essa informação migrando, Jesus resolveu sair dali onde ele estava e foi para Galiléia. Nesse caminho, ele encontra Filipe, que era conterrâneo de Pedro e André, era de Betsaida também, cidade de Pedro e André. E simplesmente fala para Filipe assim, segue-me. E Filipe vai e encontra Natanael e diz, olha, a gente encontrou aquele que Moisés escreveu na lei dos profetas, o nome dele é Jesus. Ele é filho de José de Nazaré. E é onde tem aquela pergunta jocosa, né, de Natanael. Pode de Nazaré sair algo bom? E Filipe, num ato de extrema sabedoria, amizade, carinho, falou, vem ver por você mesmo, vamos lá. O que custa? Eu não sei dizer para vocês se Natanael foi com esse preconceito superado de achar que de Nazaré não podia vir nada de bom. Não sei dizer para vocês se Natanael foi só para não depreciar, não declinar, não fazer desfeita ao convite de Filipe, ou se ele foi por mera curiosidade. Eu não sei dizer. Eu sei que ele foi. Mas eu sei e suponho que, se ele foi, alguma esperança de que toda aquela história fosse verdade, ele tinha. Se ele levantou e foi, junto com Filipe, ver esse tal Messias, é porque, no fundo, ele acreditava que essa história podia ser verdade. E não era sem motivo essa esperança de que essa história fosse verdade, porque se a gente parar para pensar, já haviam quase 400 anos de silêncio de Deus. Quase 400 anos que Deus não falava com o seu povo, desde o profeta Malaquias. E já tinham quase 100 anos que o jugo romano ia se expandindo pelas terras da Palestina, ia tomando conta e ia pesando a sua mão opressiva sobre aquele povo. Era, sem dúvida, um período muito sofrido. Mas o povo escolhido por Deus, ele sempre soube, cada um à sua maneira, lógico, esperar e confiar em Yahvé. E provavelmente, eu acredito que não tenha sido poucos aqueles que foram ao templo e às sinagogas, suplicando e entoando cânticos a Deus, tipo aquele que a gente encontra no Salmo 33. Quanto a nós esperamos por Yahvé. Ele é nosso auxílio e nosso escudo.
Nele se alegra o nosso coração e no seu nome santo que confiamos. Yahvé, que teu amor seja sobre nós, assim como está em ti a nossa esperança. E aí, eis que aparece João dizendo: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Chega João dizendo: produzir frutos legítimos de arrependimento, frutos sinceros, porque o machado está posto ao cabo. E ainda por cima testemunhando que o Filho de Deus estaria entre eles aí. Vocês conseguem imaginar o frenesi que foi causado por João, por esse testemunho? E como que essa notícia saindo de João, passando para André, de André para Pedro, depois o próprio Jesus chama Filipe, e Filipe chama Natanael. Isso já dá uma amostra de como o fenômeno Jesus, o fenômeno crístico de Jesus, foi tomando rapidamente proporções grandes, grandiosas. Provavelmente Natanael devia estar entre esses que louvavam e suplicavam com legitimidade a Deus, esses que falavam, cantavam o Salmo 33. Já que o próprio Jesus, quando encontrou Natanael, disse: eis um verdadeiro israelita em que não há malícia. Eis aqui um verdadeiro israelita onde não há malícia. E lembremos que Jesus fala isso a respeito de Natanael, mesmo depois de ter Natanael perguntado a Filipe, de forma aparentemente jocosa, se de Nazaré podia vir algo bom. A gente precisa concordar que é verdade aquilo que se fala, que a boca fala do que está em abundância no coração, como diz Mateus 12, 34. Mas a gente também não pode negar que Jesus amava com extrema sabedoria. E quem ama assim, inclina os ouvidos de forma benévola, escutando primeiramente a essência do pensamento, para só depois lidar de forma indulgente com a imprudência do que se fala, e assim conseguindo perdoar todas as ofensas. A gente não sabe o que Natanael realmente esperava, mas eu imagino que se ele levantou e foi ver a pedido de Filipe, a convite de Filipe, ele esperava. Esperava e confiava de que o amor de Yahvé cairia sobre ele, assim como a esperança dele recaía sobre Yahvé. E a gente não sabe direito o que aconteceu, mas a gente sabe que Jesus, por conta de quase que uma adivinhação, uma fala onde ele dizia que teria visto Natanael debaixo da figueira, antes de Filipe chamar, foi de uma tal maneira enaltecedora da fé de Natanael, foi de tal maneira impactante espiritualmente para Natanael, que Natanael se converteu automaticamente. E, segundo a narrativa de João, foi o primeiro a admitir que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o Rei e era o Filho de Jesus. De lá para cá, a gente sabe que Jesus vai se tornando cada vez mais, sem dúvida, o nosso Cristo, o nosso governador planetário, o nosso grande Messias. Mas há quem diga, inclusive, a doutrina dos espíritos diz, se você pegar a revista Espírita, em mais de 3 matérias, ela fala que os Messias, no plural do Espiritismo. Mas antes da gente criar qualquer polêmica, é necessário que a gente esclareça que os próprios espíritos que trouxeram essas mensagens, e Kardec, na sua sabedoria e no seu cientificismo positivo, e ele disse para a gente, esses Messias que os espíritos falaram nessas mensagens, na revista Espírita, são os grandes espíritos que nunca deixaram de trabalhar e ainda trabalham em nome do Senhor e ao lado de Jesus, os espíritos crísticos, os espíritos de Skol, a tropa de elite de Yahvé, nosso Deus. E eles trabalham incessantemente, desde o início, quando tudo era só o verbo, e estavam ali junto com Jesus. Só que a doutrina dos espíritos, tal como outras orientações religiosas, acredita que já chegará um tempo em quando a obra do Evangelho estiver tão solidificada, tão edificada no mundo, que esses espíritos que hoje trabalham na erraticidade, no plano divino, em prol do Evangelho, conseguirão reencarnar missionários, grandes messias, e por isso o termo Messias no plural. Messias, segundo a doutrina dos espíritos, é um missionário que não tem chance de falhar. Porque até os missionários, os espíritos missionários, segundo a doutrina dos espíritos, ainda têm uma pequena chance de falhar em suas missões. Os Messias, esses espíritos crísticos, quando vierem à Terra, para
de vez, edificar esse edifício chamado Evangelho, que é a lei de Deus, eles virão como Messias, missionários, que não falharão. E aí eu pergunto para vocês, nós, dentro da nossa cooperação singela, quase imperceptível aos olhos desses espíritos crísticos, mas, mesmo assim, cooperações imprescindíveis dentro do coração de Deus, que nos ama a cada um de maneira igual. O que nós temos feito hoje para ajudar a volta desses Messias? E como nós estaremos se um dia esses Messias chegarem? Como nós gostaríamos de estar? E se eles voltassem hoje, o que nós teríamos para apresentar para eles? O profeta Miqueias, no seu capítulo 6, pergunta isso. Como que você vai se apresentar diante do Senhor? O que você vai ofertar? Bezerros? Novilhas de um ano? 10.000 carneiros? Tudo de bom e do melhor que você tem material? É isso que você vai apresentar? Mas o Senhor só quer uma coisa. O Senhor só quer o que é bom. E o que é bom? Ele mesmo te diz. Faça a sua justiça em respeito, em amor ao próximo. Que a sua lei, a lei de Deus, possa em você, adorador, louvador do Senhor, encontrar eco, ressonância e ser amplificada, para que a obra de Deus e a sua lei possa resplandecer através da sua atitude. E aí eu pergunto para vocês, o que cada um de nós hoje pode ofertar para esses nossos irmãos messiânicos que trabalham na erradicidade, para ajudá-los a construir definitivamente o Evangelho, o edifício do Evangelho do nosso Deus maior, em nome do nosso Mestre Jesus. E agora eu deixo com vocês. Poxa, João, você deixa a gente numa saia justa, viu, João? Mas eu penso o seguinte, em relação aos nossos irmãos que estão iniciantes, né? O que eu tenho a ofertar? Se Deus, eu não vou deixar ovelhas, eu não vou dar animais em sacrifício, isso eu não vou ofertar nada. Mas eu me lembro de Mateus 16, capítulo 16, versículo 16, e quanto à afirmativa de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, em resposta, Jesus vem e fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu vejo quando Jesus, as partes de Cesareia, de Filipe, né? Ele interroga os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que és tu, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que te ligares na terra será ligado aos céus, nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. O que eu vejo? Ao interrogá-los, né, Jesus deu a entender que eles deveriam se posicionar como observadores atentos. Então, essa também é a proposta da doutrina espírita e a nossa também, né? Enquanto pela fé raciocinada,
que nos deve fornecer padrões de conhecimento pela nossa melhoria espiritual. Então, nós devemos ofertar aos nossos irmãos a melhoria espiritual deles, a melhoria com os nossos exemplos, com a caridade, com os ensinamentos, com a nossa ajuda, com ajudá-los, né? Ofertando ajuda, ofertando o nosso melhor, impulsionando-os a ajudá-los. Exatamente isso, como com a fé raciocinada, com a doutrina espírita, com a caridade mesmo, com a fraternidade, com a solidariedade. Eu vejo nesse ponto. É isso. Perfeito, Silvia Andréia. Muito bem lembrado seu argumento, essa sua reflexão sobre a necessidade do bom senso, a necessidade de você ter discernimento, essa é a palavra. A necessidade de discernimento, por quê? São três textos do Evangelho segundo o Espiritismo, três textos da Revista Espírita. Eu vou passar para vocês direitinho qual ano, qual mês e qual é o título das matérias, onde Kardec fala sobre os messias do Espiritismo. E, de uma forma geral, ele fala o seguinte, olha, porque foram mensagens para vocês entenderem por que a gente está insistindo, orbitando nessa questão da Revista Espírita. Kardec diz que foram várias mensagens de vários centros diferentes, de lugares diferentes no mundo, que chegaram ao mesmo tempo para ele, todas elas com a orientação de não serem divulgadas, mas todas com mensagens muito semelhantes sobre essa questão dos messias. E Kardec obedeceu, assim como todos os outros centros obedeceram. Não havia, então, uma possibilidade deles estarem se intercomunicando para poder fazerem, né, para você suspeitar das mensagens terem sido plagiadas ou imitadas, enfim. E aí, dado a hora certa, os espíritos autorizaram Kardec a poder publicá-lo. E Kardec publicou na Revista Espírita. Quatro textos. Um do próprio São José, outro de Fenelon, outro de Balzac. Balzac não, esqueci o nome, mas aparece Balzac. É um historiador francês. E o outro de Lacordaire. E todos eles giram em torno disso, né, da questão de que há outros messias. E, realmente, se você olhar numa primeira leitura, como eu tive, fica complicado, porque você tende a pensar que os espíritos estão depreciando a figura do Cristo. Mas, num segundo olhar, um ouvido benévolo, né, de quem primeiro tenta entender a essência do pensamento, para realmente depois escutar o que a boca fala com indulgência, você percebe que o que eles estão falando é uma grande verdade. Existem vários espíritos na posição de espíritos crísticos, e todos eles trabalham para a gente, pela gente. Trabalham para Deus, por nós. Trabalham para Deus, em cooperação com Jesus, para toda a humanidade terrestre. E pode ser, sim, eu até admito que eu saí da leitura acreditando que pode haver, sim, épocas em que esses espíritos reencarnarão como grandes missionários, infalíveis, vamos dizer assim, dentro do parco entendimento que eu posso ter. Eu chamaria muito parcamente, muito toscamente, de missionários infalíveis. A esses, a doutrina dos espíritos, prestem atenção que não é Kardec, são os próprios espíritos, dão o nome de Messias. Então, é necessário, sim, ter discernimento até para você entender essa mensagem, Silvio. E até para você entender isso, quando você entende essa mensagem de que há outros espíritos crísticos também trabalhando para Deus, em cooperação com Jesus, para cooperar com a evolução do nosso planeta, não sei vocês, mas eu fui invadido por uma sensação de acolhimento, de amor,
tão grande que realmente isso me deu um discernimento de como que as coisas são muito maiores do que a gente pode imaginar. Como que as verdades costumam ser muito maiores do que a nossa visão restrita consegue abarcar. Então, o discernimento, ele é, sim, fundamental até para entender as palavras de Cristo. Né? Quem mais gostaria de comparar ou compartilhar alguma coisa conosco? Hein, João? Diga, Fátima. Boa noite, Boa noite. pessoal. Isso, para mim, sempre foi muito claro. Assim, que existem espíritos do mesmo potencial de Jesus, trabalhando junto com eles. Para mim, nunca tive nenhum problema de entender isso aí. E se a gente parar para pensar em todo o sentimento de evolução, né, do espírito, do que eles esperam de nós, do que Jesus espera de nós, é justamente isso, é nos igualarmos. Então, como que se nós temos que nos igualar em espiritualidade? Quer dizer, eu não vou evoluir e você vai ficar para trás, ou você vai evoluir e eu vou ficar para trás. Não. Vamos todos daqui dessa sala evoluirmos, né? E alcançarmos, sim, um patamar, né, de espiritualidade superior. Como é que ele quer que a gente faça isso em conjunto e ele vai ser único? Ele vai ter uma evolução? Não, então, assim, já existe esse mundo crístico, né, de vários cristos. Nós é que não temos condições de entender isso aí. E para muitos isso ainda é uma ofensa, né? Falar que existe um outro Jesus, assim, alguém com o mesmo potencial que Jesus. Algumas pessoas tomam isso por ofensa, né? Chama a gente de doido, de tudo quanto é coisa. Mas é óbvio, né? E eu costumo sempre pensar, e eu falava isso também nos grupos de estudo, que eu falo assim, tão bom a gente ter um amigo, uma amiga, que a gente se entende até assim, por um simples olhar. Eu entendo o que essa minha amiga está querendo me dizer, né? Porque a gente tem uma afinidade tão grande, e quando estamos perto uma da outra, né? Isso faz um bem, isso nos fortalece. E quando a gente volta desse encontro, cada uma para sua casa, a gente volta fortalecida, né? Assim, estou pronta para aguentar a semana, né? Porque aquela presença amiga foi muito intensa, né? Então, imagina, isso, né, nós somos apenas um rascunho, né? Muito pobre do que nos aguarda de felicidade, né? Então, imagina, entre eles, como é que deve ser. Então, eu acho que faz todo sentido o que você está falando, e eu acredito muito nisso. Fátima, eu confesso para você, minha amiga, que o fato de terem outros espíritos crísticos em cooperação, apesar do meu conhecimento da doutrina do espírito ser muito pequeno, eu já tinha lido alguma coisa sobre isso no Emmanuel, na Caminho da Luz e em outras obras também. O próprio Livro dos Espíritos fala sobre isso. Agora, o fato deles estar programado para eles reencarnarem agora no século XX, lembrando que o século XX vai até... João? Oi. Vocês estão me ouvindo ou não? Para mim, o microfone está aberto, sim. Para mim, o microfone está aberto. Vocês ouviram tudo? Vocês ouviram tudo, gente? Eu sim. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu vou repetir para você, Fátima, sem problema. Eu falei para você o seguinte, para todos, aliás, né? Assim, o fato de terem outros espíritos críticos assim, nem me abalou tanto, nem me surpreendeu, essa é a palavra. A gente já tinha outras literaturas falando isso. Agora, os espíritos que deram mensagem na Revista Espírita disseram que eles reencarnariam. Inclusive, no primeiro texto, né, da Revista dos Espíritos, intitulado Os Messias do Espiritismo, eles dizem que, em 1861, esse Messias que eles estavam falando, específico, já estava reencarnado. Só não podiam dizer nem onde, nem qual país, nem filho de quem. Isso me deixou meio chocado, eu confesso para você. E depois, quando o Kardec evolui... Mas por que chocado? O que te deixou chocado, assim, na notícia? Porque eu demorei a entender
essa questão do Messias ser um missionário infalível. Depois que eu fui ler, quando eu li o primeiro, são 3 textos, né? Os Messias do Espiritismo, comentários sobre os Messias do Espiritismo, que Kardec faz, e um terceiro texto intitulado Ontem, Hoje e Amanhã, se eu não me engano, que é do Espírito de Fé. Se eu não me engano, foi a única comunicação que esse espírito deu com esse nome, Espírito de Fé. Eu confesso para você que eu só fui entender a coisa quando eu li o terceiro texto do Espírito de Fé. Quando eu li o primeiro, eu confesso que fiquei extremamente surpreso. Como assim? Tem um Messias, né? Um espírito missionário infalível, reencarnado no século XIX, que eu não fiquei sabendo. Que eu não faço nem ideia de quem tenha sido, e eu não conheço ninguém que tenha comentado isso comigo. Entendi. Foi onde eu me choquei. Aí eu fui ler o comentário de Kardec, e aí eu comecei a entender. E Kardec fala, gente, presta atenção, esses messias, plural, que os espíritos se referem, são os missionários que não têm chance de falir. Porque até um missionário, um espírito em missão, tem chance de falir. Ele tem uma chance pequena, mas tem. Quando a doutrina dos espíritos, quando, à luz da doutrina dos espíritos, os espíritos se dirigem aos messias, eles querem dizer aos espíritos do quilate de Jesus, que estão em volta do nosso orbe terrestre, cooperando com o mestre. Até aí, tudo bem. Aí Kardec dá uma a mais, porque lá, São José Fénelon e o Lacordaire tinham dito que ele já estava reencarnado no século XIX. No segundo texto, Kardec vai ler e fala assim, não, e eles vão continuar reencarnando, mas principalmente no século XX. Eu falei, agora lascou. Mas aí depois, lendo o terceiro texto do Espírito de Fé, você entende que é a roda permanente da evolução. Né? Aí eu fui parar para pensar, século XX, João, é até 2900. Então, tem muito chão pela frente, ainda tem muito que a humanidade progredir, mas aí o Espírito da Fé fala o seguinte, não parece justo quando um edifício está para ser terminado, o edifício do Evangelho estiver bem sedimentado... João, século XX ou século XXI? Perdão, ele falou século XX, perdão, eu confundi, perdão. Ele falou que a gente veria isso no século XX. Mas aí o terceiro texto amplificou mais ainda, que é onde eu quero chegar. Kardec, vamos lá, para vocês entenderem, eu não me confundi nem confundir vocês. São José Lacordaire e Fénelon falam que o Messias que eles estavam se referindo, porque Kardec fala que tinha vários outros textos semelhantes. Ele selecionou só 3. 4, que tem desse Bazar, que eu não gravei o nome dele. Mas esses 4 que ele apresenta nessa revista, eles falam de um Messias específico. Todos eles falam que esse Messias já estaria reencarnado em 1861, 1862, que é a data dos textos. Isso aí já me deixou meio espantado. Aí, quando eu fui ler o comentário de Kardec sobre esses textos desses espíritos, Kardec fala que sim, e mais Messias, mas os verdadeiros Messias, os que impressionariam, os verdadeiros não, os Messias verdadeiramente impressionantes, segundo os espíritos falavam, viriam no século XX. O século XX, sim, seria a grande virada para esses espíritos crísticos poderem reencarnar e realizarem suas missões em nível para toda a humanidade. Não seria pontual de um país, de uma cultura, para todo o Faria mundo. sentido pelo contexto histórico do século XX, que a gente passou pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vocês acham que a gente iria superar essas 2 grandes guerras sem reencarnação de espíritos tão grandiosos? Foi mais ou menos aí que eu comecei a entender o negócio, cara. E aí, lendo o terceiro texto, que é a do Espírito da Fé, que aí, para mim, clareou tudo. Que ele fala, gente, é isso, em 1861 tinha, no século XX vai ter um monte, e daí por diante, toda vez que a humanidade precisar progredir em aspectos que Deus acredite ser necessário, esses messias irão reencarnar. E aí o comentário da Clara é perfeito, né? Como que a gente avançaria onde a gente está hoje, né? Com a estrutura, por mais que a gente ainda seja desigual, seja desumano, seja egoísta, seja ignorante da lei divina ainda, como que a gente avançaria saindo, prestem bem atenção, vocês têm que prestar
a análise da Clara me levou até um pensamento bem interessante agora. A gente estava saindo do século da negritude, né, do medievo, teve aquele fachozinho de renascentismo e iluminismo, e já caindo em duas grandes guerras. Se você pegar em termos históricos, de tempo histórico, você saiu do medievo, teve um lampejo. O medievo foi 1.000, 1.200 anos, dependendo do autor que você vai ler. Na época medieval durou de 1.000 a 1.200 anos, dependendo do autor que você vai ler. Você saiu dessa época medieval e já caiu em duas grandes guerras. Eu não tinha parado para pensar nisso, claro. Olha que sensacional. Então, realmente, você deve ter tido espíritos bem de escola, bem aquilatados, que vieram para poder ajudar nessa transição. Senão, provavelmente, gente, é muito simples. Se você parar para pensar, outra intuição que me ocorreu aqui agora, na bomba de Hiroshima e na bomba de Nagasaki, daquilo não ter dado mais treta, é porque tinham espíritos de escola para poder dar uma segurada nessa onda, porque já era para ter dado problema ali, já era para ter dado ruim ali. Não sei vocês, o que vocês pensam? Enquanto vocês vão tomando coragem, eu vou ler aqui o chat. A Silvia André lembrou bem, né? Buda, Gandhi, Madre Teresa, e agora os espíritos diferenciados, né? As crianças índigo e cristais que estão por aí, e tantas outras chegando, muito bem lembrado, a geração futura. Mas aí, gente, o que mais vocês têm para falar sobre esse tema? Eu acredito também que se a gente for levar... Opa. Pode falar. Silvia? Não, vai, Clarinha, por favor. Clarinha, vai, Clara. Só dando continuidade do raciocínio de reencarnação de espíritos messias, acho que agora a gente deve ter com certeza também um reencarnado devido ao contexto da pandemia mundial. Certamente essas descobertas da ciência que foram incrivelmente rápidas, com certeza teve influência de espíritos messias que estão aqui reencarnados e atuando na linha de frente, enfim, na ciência. Para mim, acho que faz sentido, sim. Sim, concordo com você que faça sentido. Silvia Andréia? Eu também ia falar da questão dessa época, desse período pandêmico, e da evolução, da descoberta rápida da vacina, da questão de tantos também pessoas jovens, mesmo na seara espírita, desse movimento jovem que está voltando na seara espírita, e até mesmo, eu não, desculpa, mas eu não estou acompanhando outras religiões, só estou acompanhando a seara espírita mesmo, esse movimento doutrinário que está acontecendo jovem, que estava um pouco parado, mas eu vejo essa evolução na área médica, a questão da vacina, a questão também de outras doenças, a tecnologia também, que tem um lado ruim, mas também está avançando muito, né? E, infelizmente, também tem o lado do meio ambiente, que também está devastando o planeta. Então, a gente está caminhando também
está acelerando muito rápido, né? A população está acelerada, né? Então, nós estamos caminhando rápido, né? Também em contrapartida, né? Mas está vindo também um movimento de pessoas também iluminadas junto também, né? Que a gente percebe nesse movimento tecnológico, que a gente percebe em lives, que a gente está tendo acesso de tantas pessoas que a gente não tinha, né? Tantas pessoas tão espiritualizadas, né? Que a gente consegue hoje ter, né? Ô, João, Diga, Fátima. esses meninos, né, assim, eu convoco o pessoal para palestra e mais nada me dá mais prazer do que chamar um menino de 21 anos para fazer palestra. É maravilhoso ver esses meninos falarem, gente. É muito bom assistir o Haroldo, assistir né, todos esses que a gente conhece, mas ver um menino de 21 anos falar de problemas sérios de família, né, da questão do núcleo familiar, um menino de 21 anos, 22 anos, falar sobre isso com uma propriedade, entende? Que eu que tenho 57, estou muito longe de falar, né? Então, isso é surpreendente, assim, a gente vê que eles estão realmente espalhados por aí, né? É muito legal de ver esse apoio que a gente está recebendo, porque nos enche de inspiração, assim, né? Quando a gente vê um jovem falar dessa maneira. Então, a gente vê que eles estão, que eles chegaram, né? E vão chegar muito mais ainda. E a gente fica meio que, não pode só assistir de camarote, mas eu te confesso que eu adoro sentar e assistir de camarote, eles falando, sabe? Não, sem dúvida, essa molecada ela está extremamente preparada para avançar nesse diálogo interreligioso, primeiramente, né, que eu acho que é o mais importante, e na edificação do Evangelho, né, que o Evangelho seja edificado, que o Evangelho realmente seja democratizado e não vulgarizado, nem velado, nem vulgarizado, como ele foi até hoje, né? Mas olha só, não quero levantar polêmica, nem estou falando isso para que o assunto continue orbitando esse tema específico. A gente pode pular para outros temas. Mas concordo com vocês sobre o quilate desses espíritos que têm reencarnado recentemente para ajudar no período interguerras, como a Clara falou, e também na pandemia, como a Clara e a Silvia também lembraram, dessa molecada que a Fátima disse muito bem, cada vez mais preparada para democratizar, né, fazer com que o Evangelho chegue a cada recôndito da sociedade de maneira clara, objetiva e verdadeira. Mas aí eu convoco vocês todos a fazerem o dever de casa. Vão dar uma chegadinha lá na Revista dos Espíritos, na Revista Espírita, perdão, e vocês vão dar uma lida nesses textos para vocês lerem o que os Espíritos falam. Eles falam dessas pessoas, eles falam desses espíritos, mas esses espíritos são os missionários. Segundo, gente, segundo o que está escrito na Revista Espírita, ok? Esses espíritos que a gente comentou aqui, todos, inclusive, né, teoricamente, o próprio Gandhi, a própria Teresa de Calcutá, eles seriam, né, os missionários. Por quê? Porque reencarnaram com uma grande missão, sem dúvida, mas todos eles ainda teriam uma pequeníssima chance de falhar. Os messias são os caras do quilate do Cristo mesmo, que vão vir sem chance de dar para trás, sem chance de não completar. Né? Para vocês terem ideia, eu realmente, como foi pego muito de surpresa, eu fiquei meditando assim, quem poderia ser? Doutor Bezerra? Não, Doutor Bezerra depois de 1800, não pode ser, não pode. Não, Chico é bem depois. Fiquei pensando em quem poderia ser. Não, peraí, mas tinha chance de falhar? Não tinha chance de falhar? Chico era para vir com 40 obras, né? Fez 400. Emmanuel, inclusive, chegou para ele e falou assim, olha, Chico, está completa a sua missão. Se você quiser, a gente pode voltar para a parte espiritual agora.
E aí o próprio Chico declarou, falou, não, já tá bom aqui, deixa eu ficar aqui que eu quero fazer mais. E aí Emmanuel ainda fala, então, a partir de agora, o seu corpo está entregue, é patrimônio da espiritualidade em prol da mediunidade. Você não tem mais poder, sobre, né, teoricamente, ou de uma maneira metafórica, não tem mais poder sobre esse seu corpo, esse veículo encarnatório. Fiquei pensando, mas só a título de curiosidade, depois vou repetir. Não quero polemizar, depois cada um vai lá e vai ler, e vai tirar suas próprias conclusões, mas segundo o que está escrito na Revista Espírita, todos esses espíritos que a gente falou aqui, eles são os missionários. Os messias dos quais eles falam são espíritos de quilate ainda maior e de frutos ainda maiores do que esses que, para os nossos olhos, eu concordo com vocês, já são feitos muito grandes e frutos muito grandes, mas os dos messias serão ainda maiores. Paulinho, você quer falar alguma coisa, meu irmão? Paulinho? Não, é porque o telefone tocou, eu tive que atender ali, que a gente está aqui um probleminha para atender. Mas olha só, eu estava avaliando aqui o Divaldo, ele fala que nesse século que as mudanças do planeta não tem um ser que vai reencarnar, que vai fazer a mudança. São grupos, né? Então, ele fala, Joana de Ângeles está reencarnando, o Francisco de Assis está reencarnando, Bezerra de Menezes está reencarnando, né? Vários espíritos de escola reencarnando, os filósofos da era de Sócrates estão reencarnando, né, nesse século. E quando há reencarnação, digamos, de um espírito como Francisco de Assis, não vem eles sozinhos, vem uma equipe, não sei, de 10 mil, 15 mil da Legião de Francisco. Quando reencarna outro espírito, né, de escola, né, também reencarnam vários para poder, quando assumir um posto, né, ou quer seja na área da educação, na área da saúde, né, em qualquer área, possa ter o seguinte, essa equipe trabalhar para poder atingir o objetivo, entendeu? Então, eu vejo assim, esses espíritos que estão reencarnando agora, em substituição também daquela leva que a Terra recebeu, que está vendo agora, né, nessas desencarnações em massas, os que não têm condições de ficar na Terra não voltam mais, né? Estão sendo exilados, estão indo para o mundo correlato com as suas vibrações. Tá? Então, assim, eu até gostaria de ver, viu, João, você falou na Revista Espírita, se você pudesse colocar para a gente aonde que está isso que você estava falando aí, a respeito do nascimento do Messias, para a gente poder se inteirar mais, porque eu penso que é isso mesmo que está acontecendo, né? Tem que ter alguém infalível, como Messias, para poder tomar frente disso tudo. Tá? É lógico, quando mandaram Kardec com essa incumbência, né, da doutrina espírita, mandaram vários junto com ele, porque se ele falisse, né, alguém iria dar continuidade. Só que eles falam uma coisa, daria continuidade, mas não da forma como Kardec. E Kardec deu conta, né? Então, é bom que a gente se intere disso aí para a gente poder ir lá ler, e lendo a gente vai, né, vai conhecendo mais.
Então, eu vejo assim, está nascendo um grupo de espíritos, né, evoluídos. Não sei se dentre eles, você está falando agora que está nascendo os Messias, né? Eu acredito que pode ser que esteja acontecendo isso, tá certo? Não, lógico que há uma evolução aqui na Terra, tá? Não é como há 2021 anos atrás. A gente não está bastante evoluído, mas tecnologia avançada. Hoje você já pode se dizer espírita, que ninguém te persegue, ninguém quer acabar com a sua vida e tal. A perseguição no campo das ideias, a gente sabe que os espíritos estão aí perseguindo demais, então a gente tem que se manter ligado, né, vigilante, a gente se esforçando muito para que a gente possa, né, não sucumbir e não entrar na vibração deles para que a gente não venha a cair. Então, eu vejo que tem espíritos, tem vários espíritos evoluídos reencarnando, isso aí não resta a menor dúvida. Agora, o que se fala é que é a partir de 2057 que realmente aí começa, a gente tem o século, o milênio todinho, né? Até o ano 3000 para consolidar, né, esse novo mundo, né? Nós estamos no mundo transitório, mas vai levar o milênio todo. Então, tem que ter alguém, né, consistente para poder avançar nessa nossa caminhada. Paulinho, concordo plenamente contigo. E só para poder deixar a Fátima falar, a gente já encaminhando para o nosso encerramento, eu relutei muito em trazer isso hoje, porque eu sabia que ia dar polêmica, eu sabia que eu ia me embananar para poder explicar porque me pegou mesmo de surpresa. Mas a intuição falou tão forte para trazer que eu resolvi obedecer mansamente, né? E eu acho que vale a pena a gente, já estou colocando lá no grupo, eu acho que vale a pena a gente insistir um pouco nessa discussão, estudar um pouco esse tema, porque eu achei bem interessante. Fátima, fala para a gente, querida. Então, o que eu queria falar, aproveitar que a Silvia está na sala também, e assim, para compartilhar com vocês, às vezes, uns pensamentos que eu tenho, sabe? Que eu fico pensando assim, geralmente a gente que trabalha fora, né, trabalha com outras pessoas, e a gente vê, não querendo ser melhor do que ninguém, não é isso, gente, não me interpretem mal, mas assim, a gente vê que as pessoas que trabalham com a gente estão muito longe de conhecer as coisas que nós já tivemos o privilégio de conhecer. E eles não conseguem captar, eles não conseguem gostar, não conseguem ter afinidade com esse tipo de vivência que a gente já tem. Mas, por exemplo, João, igual quando você falou do NEP para mim, que eu não sabia do NEP, isso foi outro dia, né, praticamente. E às vezes eu me questiono, o que será que está acontecendo no mundo de coisa boa que eu não estou sabendo, que eu não tive acesso ainda? Entende o que eu quero dizer? Assim como os meus colegas de trabalho não têm noção de todo esse movimento que tem acontecido, essa coisa maravilhosa, essa coisa linda, né? Os estudos e tudo mais, esses jovens que estão chegando, que falam e tocam o nosso coração profundamente, fazendo a gente querer ser uma pessoa melhor, né? E aí, a Silvia com aquelas pessoas do NEP Alcione, né? E, João, você, todos esses NEPs que você participa, e Paulinho também, né, Paulinho, lá no CT Seguir e tudo mais. E aí, tudo isso acontecendo, e muita gente que convive com a gente não está nem aí para isso. Aí eu fico pensando, o que será que eu não estou nem aí e está acontecendo de maravilhoso e que eu também não estou nem aí, entendeu? Às vezes isso me bate assim.
Bom, mas pelo menos eu acho que vai chegar na hora que tiver que chegar, tanto para mim quanto para eles, né? Ô, Fátima, minha amiga, eu acho que você sintetizou brilhantemente a pergunta central do estudo de hoje. Eu acho que essa é a pergunta que a gente deveria levar no nosso estudo de hoje. O que está acontecendo no mundo de tão maravilhoso e a gente não está percebendo? Assim como a gente consegue ver esse movimento do NEP e esse movimento das pessoas querendo trabalhar, né? Das pessoas com boa vontade de querer trabalhar com o Evangelho, e tanta gente indiferente a isso, que é verdade, não é uma crítica, né? Muito pelo contrário, é um pesar a gente falar isso, porque se as pessoas ainda estão alheias ao Evangelho, nós temos uma parcela de corresponsabilidade nisso. Né? Então, assim, ver esse movimento e ver gente ainda indiferente, o que a gente está indiferente? Eu acho que essa sua pergunta foi genial, Fátima, é a pergunta que eu gostaria que a gente levasse do estudo de hoje. Né? Como que a gente enxerga isso, João? Minha opinião, ouvido de ouvir. Né? E qual o segredo, João, assim, para isso? Gente, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né, vai conhecer a verdade que vai libertar. Ou, se você quiser, Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, se eu não me engano, item 5 ou item 6, eu sempre confundo, aqueles que carregam os seus fardos e ainda auxiliam os seus irmãos são bem amados meus. Palavras do próprio Espírito da Verdade, que eu acredito que a maioria de nós aceite o fato de ser o próprio Mestre Jesus. Ou, quem sabe, até essa pleiade, o Espírito da Verdade seja essa pleiade de espíritos messiânicos, de espíritos crísticos, né? Todos eles autorizados a falar em nome de Jesus. Então, obrigado, Fátima, você sintetizou bem e foi uma ajuda providencial, porque eu confesso para vocês agora no final, posso falar, foi um mau momento ter escolhido esse tema polêmico, porque hoje eu estou com uma dor de cabeça. Eu estou falando aqui com vocês, mas com uma dor de cabeça. Então, assim, peço perdão e a indulgência de vocês pelas falhas que eu cometi no estudo Clara de está aí do hoje. seu lado? Não, a Clara está em Cachoeira, né? Durante a semana ela fica em Cachoeira. Não, se ela tivesse aí do seu lado, eu ia ensinar uma coisa agora para ela fazer que ia aliviar sua dor de cabeça. Se ela estivesse do Mas meu tudo lado, nem bem. com dor de cabeça eu estaria. Não, mas de repente você mesmo pode fazer. Depois eu te ensino você a apertar uns pontos no seu braço, dar uma aliviada boa. Eu vou aceitar sim, porque hoje realmente ela está me incomodando. Então, meus irmãos, se alguém tiver alguma última fala, alguma última consideração, depois dessa pergunta brilhante que a Fátima, inspiradíssima, vai deixar para a gente. Se não, vamos encaminhando então para o nosso encerramento. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu só gostaria de pedir a vocês para envolver a minha sogra nas orações de vocês. Qual é o nome dela? Ângela Maria Santana da Costa. Ela está hospitalizada lá no Hospital das Clínicas, está com várias complicações. A gente não sabe ainda. Ela está com um tumor no útero, fala-se que é benigno, está com a massa no intestino, que ainda não foi feita uma colonoscopia e impediu de avançar, porque devido a essa massa. Então, vai ter que haver um procedimento para poder avaliar isso aí. Está também com um problema no pulmão, que não sabe a extensão disso. Então, está também com alguma coisa na vesícula. Quer dizer, está lá, está com vários medicamentos, já tem mais de 11 dias. Né? Então, eu peço a vocês aí que orem por ela, para que seja feito, né, a vontade do Pai Celestial. A gente sabe que cada um tem a sua programação, né? E a gente sabe que nada acontece ao acaso, está tudo dentro de uma programação. Só peço para que vocês ajudem aí nas orações de vocês, para que, né, os filhos possam ter calma e que ela também possa ter a tranquilidade para passar por esses momentos. Tá bom? Então, obrigado aí por você me dar a oportunidade e
a oração aí que a gente vai agradecer muito. Sem dúvida, Paulinho. Então, desde já, todas as intenções vibracionais da nossa oração vão para a dona Ângela Maria Santana da Costa, que se encontra hospitalizada no Hospital das Clínicas. Irmã Silva Andréia, você poderia fazer a prece de encerramento, então, em intenção a dona Ângela, para a gente, por favor? Claro. Obrigado, querida. Vamos todos entrelaçando nossos corações, elevando nossas melhores vibrações, envolvendo nossas melhores vibrações em saúde, a nossa irmã Ângela, envolvendo todo o hospital, envolvendo os médicos que estão atendendo, envolvendo o seu corpo físico, envolvendo todos os familiares que possam ter força, que possam ser amparados por Jesus, que possam ter paz, que a Ângela possa ser atendida pelo médico dos médicos, que o melhor possa ser feito sempre. Pedimos também a todos os necessitados de cura de corpo, todos os necessitados da cura do corpo e da alma, a todos também necessitados em situação de rua, a todos em situação de vulnerabilidade, a todos que estão com medo, a todos que estão com fome, que estão receosos pelo dia de amanhã, que Deus possa, com seu infinito amor, ser o afago, ser o consolo, ser a mão amiga, ser o amor, ser a paz. Que todos nós possamos encontrar em Jesus o melhor amigo nas horas mais difíceis. Que possamos também, Senhor, com a ajuda de nossos mentores espirituais, da nossa espiritualidade amiga, encontrar forças para melhorar nossa saúde, melhorar a saúde Então, amados irmãos, dando continuidade à prece da nossa irmã Silva Andréia, que caiu, agradecemos ao Pai Maior pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos. Mais uma vez, que nossa irmã Ângela possa ser amparada pela espiritualidade, tanto ela quanto a sua família. Que a espiritualidade saiba conduzir a cada um da melhor forma possível para a restauração, para a expiação das suas provas da melhor forma, com o máximo de misericórdia e entendimento do amor de Deus. E agradecendo a Ti, ó Pai, aos Espíritos Crísticos, ao Mestre Jesus, e aos nossos irmãos de espiritualidade e aos nossos irmãos companheiros de jornada reencarnatória. Agradecemos a todos vocês a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E que nós possamos, semana que vem, estarmos aqui reunidos
para, enfim, então, nossa reunião, decidirmos nossos novos rumos do nosso MEC. Em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Gente, mais uma vez, perdão pelas ratas que eu possa ter dado hoje. Gratidão imensa pela indulgência de vocês, pela minha imperfeição. Perdão mais uma vez. E até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Vocês também. Fiquem com Deus. Boa noite.